Americanas descobre um rombo de 20 bilhões de reais. Inclusive, o CEO da empresa que estava no cargo há menos de 10 dias já renunciou ao seu cargo. Para você, investidor, como é que fica uma notícia dessas? O que pode acontecer com as ações? Como que isso vai impactar a bolsa como um todo? Vem aqui que hoje a gente vai falar sobre isso. Para você que ainda não me conhece, chegou agora no meu canal, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui eu falo sobre educação financeira, investimentos, economia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a Americanas é uma empresa do setor de varejo. E como nós sabemos, o setor de varejo lá na bolsa, ele é um setor cíclico. E por que ele é um setor cíclico? O que a gente chama de consumo cíclico está diretamente ligado àqueles produtos que não são essenciais, aquele consumo que não é essencial. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas elas conseguem viver sem aqueles produtos que são negociados naquele setor. Entendido isso, fica mais fácil também de compreender que quando a economia não está indo muito bem, normalmente esse é um setor que tende a ser prejudicado, porque as pessoas vão ter que escolher entre gastar com aquilo que é essencial e com aquilo que não é essencial. O que a gente abre mão de comprar em momentos de crise? É óbvio que é aquilo que não é essencial para o nosso consumo. Outro fator que é bastante impactante no setor de varejo, que é onde a empresa Americanas está inserida, é a relação entre a taxa de juros praticada no país versus o consumo dessa população. Então, quando a gente tem uma taxa de juros mais elevada, normalmente, como que é a atitude dos consumidores? Os consumidores tendem a adiar essas decisões de compra, porque uma vez que o dinheiro fica investido, está rendendo mais rentabilidade, né? Está rendendo mais juros por conta de uma taxa de juros mais elevada. O que normalmente acontece é que quando esse cenário de taxa de juros elevada está acontecendo no país, as empresas do setor de varejo tendem a ter um crescimento menor, justamente porque suas vendas também são reduzidas. Então, desde o início da pandemia, lá no ano de 2020, nós já vemos um setor de varejo, nós já vemos as empresas do varejo com resultados não tão positivos, não tão favoráveis, um setor que está andando um pouco de lado, que às vezes tem alguns problemas aí no setor. Então, isso já estava sendo visto nas empresas. Inclusive, saiu um fato, uma notícia recentemente, informando que as vendas no período de Natal e as datas festivas no final do ano de 2022 não foram conforme as empresas varejistas estavam esperando. Inclusive, elas anunciaram no início desse ano uma nova Black Friday, queima de estoque, para tentar vender mais do que aquilo que não foi vendido no ano anterior. Agora vamos voltar a falar aqui da Americanas. No ano passado, no último trimestre do ano de 2022, a Americanas já tinha reportado um prejuízo de mais de 211 milhões de reais nesse terceiro trimestre, e na base anual ela já tinha reportado também uma queda de mais de 13% na sua receita operacional. Então nós já temos uma empresa que é Americanas passando por dificuldades aí ao longo dos últimos dois anos, já temos um setor de varejo que também está sendo impactado por conta de toda a economia, e agora a gente tem esse fato relevante na empresa. Mas na prática, o que significa essa notícia aí de um rombo de 20 bilhões de reais na Americanas? No fato relevante que a Americanas soltou na data de ontem, no dia 11 de janeiro, depois do fechamento de mercado, a empresa soltou ali que tem inconsistências na parte de financiamento de compras. E basicamente o que isso significa? Algumas empresas, elas têm dívidas com seus fornecedores. E por vezes, em alguns momentos, para de repente ganhar um pouco de prazo de pagamento com esses fornecedores, o que essas empresas podem fazer? Elas podem contrair uma dívida com o banco, para em vez de pagar esses fornecedores, essa empresa ela se torna devedora do banco. No caso, o banco passa a pagar os fornecedores e a empresa não tem mais dívida com o fornecedor e tem a dívida sim agora com o banco. Então, ela faz essa troca de dívidas para muitas vezes ganhar prazo no pagamento. E a CVM já tinha alertado que quando essas empresas elas fazem essa troca de dívida na parte prática, elas têm que fazer essa troca também lá na parte do balanço. Então, elas têm que tirar essa dívida que entra lá na conta de fornecedores e passar essa dívida para a parte ali de dívidas com o banco. Acontece que, por vezes, muitas empresas acabam não fazendo esse ajuste contábil
e continuam deixando essa dívida ali na conta dos fornecedores, não fazem esse ajuste ali no balanço. E qual é a grande questão que está acontecendo aí com a Americanas? Esse saldo aí, devedor de 20 bilhões, desapareceu do balanço. Então, pode ser que esse saldo devedor de 20 bilhões pudesse estar ali ainda na conta de fornecedores, que ela estivesse devendo, né, e estivesse ali no balanço descrito que ela estivesse devendo esses 20 bilhões a fornecedores. Talvez ela só não fez o ajuste contábil de passar para a conta de dívidas ali de bancos. Mas, na verdade, quando a gente olha o balanço da Americanas, não tem esses 20 bilhões de dívidas com fornecedores. Só tem 5 bilhões de dívidas com fornecedores. Então, a grande dúvida que fica é aonde está essa diferença? Para onde foi parar esses 20 bilhões no balanço da empresa? Simplesmente sumiu? O que aconteceu? Porque é claro que se tivesse esses 20 bi em dívidas com fornecedores, seria muito mais tranquilo, porque é só fazer um ajuste contábil e passar essa dívida de 20 bi lá para a conta de saldo devedor em bancos. Mas cadê esse dinheiro? Não está lá para fazer esse ajuste contábil. É claro que agora está sendo verificado para ver se isso foi compensado de alguma forma em algum período anterior, mas tudo isso gera muita incerteza para o mercado. A gente sabe que o mercado detesta incertezas. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é antes da abertura da bolsa, as ações da Americanas no leilão de pré-abertura no mercado já estavam caindo mais de 75% no preço de negociação. Bom, mas e se de fato não for nenhum ajuste que precisa ser feito no balanço? O que pode acontecer? A dúvida que fica é, será que a Americanas vai ter que assumir um passivo de 20 bilhões? Só que se a gente para olhar e analisar, a empresa tem um patrimônio líquido de 14 bilhões. Então essa conta não vai fechar. E aí por isso que geram todas essas incertezas, sem sombra de dúvidas, as ações da Americanas vão sofrer muito, não só hoje, mas daqui para frente, com certeza vai ter forte volatilidade. E eu acredito que a maior dúvida que deva ficar é se todo o setor de varejo, se todas as outras empresas de varejo negociadas na bolsa vão ser contaminadas por conta dessa notícia da Americanas, ou se de repente o mercado pode ser que pense assim, ah não, mas as outras empresas de varejo estão com os balanços em dia, estão com contas melhores, então vamos dar credibilidade para essas outras empresas e vão investir nessas outras empresas, entende? Então não dá para, né, antever, entender o que pode acontecer no mercado, se de fato isso vai azedar aí todas as ações de varejo ou não. Eu acredito que isso vai respingar nas outras ações também, nas outras empresas também, porque é algo muito comum que acontece no mercado, mas a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. É claro que ninguém está preparado para um fato relevante como esse em uma empresa que é negociada na bolsa, do porte que é Americanas, mas se você investe em ações do setor de varejo, você sabe que é um setor que é bastante volátil, um setor que é bastante cíclico, que sofre com algumas mudanças na economia. Então, essa volatilidade você já deve estar acostumado se você investe nesse tipo de setor. Se você achou que esse vídeo te trouxe mais clareza sobre isso que está acontecendo e o que pode acontecer no mercado, não deixa aqui de deixar o seu like no vídeo, para mim é bastante importante. Já aproveita e me segue também nas outras redes sociais. E vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo que são bastante interessantes também para você dar uma conferida.